Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Power BI aqui no nosso canal Power Friends. Nos últimos dois vídeos nós aprendemos sobre importação de dados no Power BI e também sobre a diferença entre tabela fato e dimensão. Para completar esse nosso ciclo inicial, para a gente começar a desenvolver nossos gráficos e dashboards dentro do Power BI, hoje a gente vai explicar para vocês de maneira clara e objetiva a diferença entre os tipos de relacionamento de dados no Power BI e o que isso interfere também nos seus relatórios. Então, vamos lá. Bom, eu já estou aqui com o meu Power BI aberto. Esse aqui é o mesmo arquivo que a gente usou na nossa última aula, que a gente fez a tabela fato e dimensão. Aqui no canto direito a gente pode ver aqui que a gente está com as três tabelas aqui dentro do nosso arquivo, nossa lista de funcionários, lista de treinamentos pendentes e a tabela de dimensão chamada equipe que a gente criou no nosso último vídeo de Power BI. Se você ainda não assistiu, volta lá para assistir que está bem bacana esse conteúdo. Bom, e o que significa os relacionamentos entre dados no Power BI? Primeiramente, onde é que fica? Onde é que eu consigo ver o meu relacionamento de dados dentro aqui do nosso arquivo do Power BI? Aqui no canto esquerdo, a gente tem algumas guias aqui no Power BI. A primeira delas, que a gente já abre aqui como padrão no Power BI, é a nossa exibição de relatório, que é nessa tela aqui que a gente está enxergando. A segunda delas é minha exibição, modo de exibição de tabela, onde eu consigo enxergar os meus dados. Se eu clicar aqui do lado, eles vão mudando para a gente. A gente viu um pouquinho disso na última aula também, aparecendo aqui para mim quais que são os meus dados que estão em cada tabela. E a terceira guia aqui é justamente a guia de relacionamentos, que a gente também chegou a mostrar um pouquinho no vídeo anterior. Bom, se vocês lembrarem, no último vídeo eu mostrei para vocês que quando a gente criou a nossa tabela dimensão, que é essa tabela de equipe aqui de baixo, automaticamente o Power BI já criou para a gente aqui dois relacionamentos entre as tabelas. Se a gente passar o mouse aqui em cima, a gente pode ver que a coluna de equipe está interligada à coluna de equipe em duas tabelas diferentes, aqui na minha tabela dimensão e na minha tabela de lista funcionários. Da mesma forma, esse mesmo dado aqui da minha tabela dimensão de equipe também está conectado com a minha coluna de equipe lá da minha lista de treinamentos pendentes da minha outra tabela. Isso aqui o Power BI já criou automaticamente para a gente, porque ele entendeu que essas colunas elas estão com o mesmo nome, então pode reparar que minhas colunas aqui estão exatamente com o mesmo nome lá no meu banco de dados, então automaticamente o Power BI criou esses relacionamentos aqui para a gente. Além disso, ele também criou automático esse outro relacionamento aqui, que está relacionando a coluna de número, que tem exatamente o mesmo nome aqui também nessas duas tabelas. Não significa que ele vai criar para todos os dados. Por exemplo, eu tenho aqui a relação de nome completo nessa tabela e nome completo na outra tabela também. Porém, veja que ele não criou nenhum relacionamento para essa tabela. Então, ele pode criar automaticamente, como também pode não criar. E qual que é a diferença para que servem esses relacionamentos aqui dentro do Power BI? Veja bem que cada relacionamento desse, ele tem um símbolo ou um número aqui nele, ou um número 1 ou um asterisco. O que significa esse número 1 e esse asterisco aqui? Basicamente, o Power BI está entendendo, e você também pode sinalizar isso para ele, se ele não fizer isso de forma automática, que você está criando uma relação. Vou pegar aqui essa tabela de dimensão como exemplo. Eu estou relacionando minha tabela de dimensão com a minha lista de funcionários através da coluna de equipe. Então, estou criando um relacionamento entre essas duas colunas para que eu consiga criar gráficos e dashboards de maneira dinâmica. Eu posso usar qualquer dado desse aqui como filtro, eu posso pegar dado que está em uma tabela e ela vai refletir em dado de qualquer outra tabela. Então, se eu for criar um gráfico, por exemplo, de colunas, onde eu quero botar lá no meu eixo X as minhas equipes, minhas opções de equipe, eu não preciso necessariamente puxar dessa lista aqui de funcionários. Eu posso puxar da minha tabela de dimensão de equipe, pois como existe esse relacionamento aqui entre as tabelas, o Power BI vai entender que esses dados estão interligados e vai criar o seu gráfico normalmente, mesmo que você não puxe esse dado aqui dessa tabela de lista de funcionários. Mas o que significa esse número 1 e esse asterisco no fim das contas? Basicamente, você está falando para o Power BI, nesse caso aqui ele criou automático, mas eu volto a dizer que você também pode indicar isso aqui, que para cada uma vez que essa informação da equipe, que é o dado que eu estou relacionando aqui, para cada uma vez que ele aparece aqui na minha tabela de dimensão de equipes, ele pode aparecer várias vezes aqui na minha lista de funcionários, na minha outra tabela. Lembre que quando a gente fez a nossa tabela de dimensão, voltando aqui para outra aba aqui do nosso relatório, justamente minha tabela de dimensão da equipe só aparece uma vez esse dado, administrativo, noite ou dia. E já na minha tabela aqui, tanto de lista de funcionários, quanto na tabela de lista de treinamentos pendentes, essa informação da equipe, ela aparece várias vezes. Então eu tenho aqui várias pessoas no turno da noite, várias no turno do dia e vários no ADM. Ou seja, basicamente o que a gente está fazendo aqui,
Nesse caso aqui o BI já entendeu de maneira automática que esse dado da equipe ele aparece uma única vez na minha tabela de menção, mas ele pode aparecer várias vezes na minha lista de funcionários. Da mesma forma, ele aparece somente uma vez na tabela de menção e pode aparecer várias vezes na minha lista de treinamentos pendentes. Porque aqui é minha dimensão, como a gente explicou na última aula, então o dado só aparece uma vez, e aqui é onde os fatos ocorrem. Então, cada novo fato que for ocorrendo, eu posso ir repetindo esse dado ali da equipe quantas vezes eu quiser, e o Power BI está entendendo isso aqui, que isso pode acontecer, que isso é um relacionamento válido para ocorrer aqui entre essas tabelas. Da mesma forma, nessa terceira conexão aqui que ele criou de maneira automática, veja que ele conectou a tabela de número com número. Por que aqui também ele fez um relacionamento de 1 para muitos? Significa que na minha tabela de lista de funcionários, se a gente vier aqui e olhar, essa coluna aqui de número, que é como se fosse uma matrícula do funcionário, só aparece uma vez, porque é a minha lista de funcionários. Então aqui está indo de 1 até 90. Mas quando eu olho minha outra tabela de treinamentos pendentes, esse número, a coluna número, ela pode se repetir, porque um mesmo funcionário pode estar devendo mais de um treinamento. Então a matrícula dele vai aparecer mais de uma vez aqui nessa tabela. Então o Power BI também está entendendo isso, que essa informação de número, mesmo que ela tenha nas duas tabelas, para essa tabela de lista de funcionário, ela só aparece uma única vez, por isso o número 1, e nessa tabela de lista de treinamentos pendentes, ela pode aparecer várias vezes, e por isso o asterisco simbolizando aqui que são várias vezes vários fatos ocorridos aqui dentro dessa tabela. Basicamente, para isso que serve a nossa conexão de dados no Power BI. A partir do momento que esses dados estão conectados entre si, qualquer coluna dessa aqui que você pegar, quando você for construir seus gráficos, seus relatórios, ele vai vincular esses dados entre si e vai criar relatórios dinâmicos para você, sem você ter necessidade de pegar uma coluna específica, por exemplo, da lista de funcionários. Você pode vir direto aqui na tabela de dimensão, que é mais fácil, inclusive, de você localizar e criar seu relatório a partir disso. Se o meu Power BI não tivesse criado os relacionamentos automáticos, como é que eu faço para criar esse relacionamento aqui? É muito simples. Vou excluir esses dados aqui para vocês verem. Só cliquei aqui em cima dele com o mouse, botão de delete. Vou apagar aqui a relação. Vamos supor que o Power BI não entendeu esse relacionamento aqui automático. Isso pode acontecer se você estiver trabalhando com colunas com dados diferentes de uma tabela para outra. Nesse nosso caso aqui, estava tudo com o mesmo nome, de equipe, 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 então ele já entendeu de forma automática e já criou para a gente. Mas poderia acontecer das colunas terem nomes diferentes, em dois relatórios diferentes, duas tabelas diferentes, e você quer relacionar essas duas colunas. Geralmente, quando está com nome diferente, o Power BI não vai fazer isso de forma automática. Você que tem que dizer para ele que essas colunas se relacionam entre si. Então, por exemplo, se eu não tivesse aqui essa criação automática, como é que eu faria para relacionar essas três tabelas aqui? Vou pegar o exemplo da equipe, que foi o que a gente viu ali. Por exemplo, eu quero relacionar a minha coluna de equipe da tabela de menção com a equipe na lista de funcionários. É muito simples, eu posso simplesmente clicar aqui e arrastar até a outra equipe. Tá vendo que ele marca aqui para mim, ó, que eu vou clicar e arrastar até aqui. Quando eu fizer isso, ele vai abrir aqui para mim essa tabelinha aqui de novo relacionamento, essa guia, né, esse pop-up aqui. Aqui ele já está marcando, tá vendo? Que eu estou criando um novo relacionamento da tabela equipe para a tabela de lista de funcionários. E aqui eu vou selecionar a cardinalidade dele que ele chama aqui. Se vai ser um para muitos, um para um, muitos para um ou muitos para muitos, que também pode acontecer. Então ele me permite selecionar. Lá atrás a gente viu um para muitos, que era o 1 e o asterisco. Mas também pode acontecer, dependendo de onde para onde você está puxando a informação, que vai ser muitos para um, só inverte a ordem de onde você está puxando a tabela de origem da relacionamento. Um para um é quando você quer relacionar duas tabelas, duas colunas de dados, que esse dado só aparece uma única vez em cada uma dessas tabelas, isso pode acontecer dependendo do seu banco de dados, ou pode ser muito para muitos também. Um dado que se repete muitas vezes em uma tabela e você conecta ele com outra coluna em outra tabela que também se repete muitas vezes esses dados. Então o Power BI te permite escolher aqui também. No nosso caso, pode ver que ele já marcou aqui também de forma automática, um para muitos, que significa que na minha tabela de origem aqui, tabela equipe, eu só tenho o dado uma vez, e a tabela que eu estou mandando essa informação aqui, esse dado pode aparecer várias vezes. Se eu fizesse o contrário, eu vou fechar aqui para vocês verem, puxasse de cima para baixo da lista de funcionários, que é onde aparece muitas vezes, para a lista aqui de equipe, que aparece uma vez só, pode ver que ele já mudou a cardinalidade aqui embaixo. Ao invés de um para muitos, ele está sinalizando que é muitos para um. Isso aqui é único e exclusivamente porque mudou a origem dos dados. Tá um D para aqui, e o meu D para, ele parte de muitos e transforma em um só. Isso aqui é simplesmente a ordem ali onde você está criando o seu relacionamento. E ele já te deixa um botãozinho aqui embaixo também de ativar esse relacionamento.
Então você pode criar, mas optar por não ativar esse selecionamento no momento. No nosso caso, não faz sentido, a gente já vai ativar ele aqui direto. Simplesmente clicando aqui, ativar esse relacionamento e salvar. A gente fazendo isso, veja que ele já criou para a gente aqui um relacionamento, da mesma forma que a gente chegou antes, simbolizando que esse dado de equipe aparece muitas vezes nessa tabela aqui, devido ao asterisco, só aparece uma única vez nessa tabela aqui de baixo. E lembrando que se você tiver um banco de dados muito grande com muitos relacionamentos, e se você tiver em dúvida o que está se relacionando com o que, você passa no mouse aqui em cima dessas relações, você consegue ver exatamente qual coluna está se relacionando com qual. Bom, qual seria a nossa outra forma de criar os relacionamentos aqui? Vou excluir novamente esses relacionamentos que eu havia criado para mostrar para vocês a segunda opção. Ao invés da gente clicar e arrastar, como a gente fez aqui, a outra opção que a gente tem para criar o relacionamento é vir aqui em cima, dentro dessa guia mesmo no Power BI, nesse botãozinho aqui de gerenciar relações. Clicando aqui, se você já tiver algum relacionamento no seu arquivo como um todo, no seu BI como um todo, ele vai listar aqui para vocês seus relacionamentos existentes, mas nesse caso aqui a gente não tem nenhum porque a gente apagou, e a gente vem aqui em cima nesse botão de novo relacionamento. Ele vai abrir aquela janelinha, conforme a gente viu lá atrás, e aqui você vai ter que selecionar manualmente tudo que você quer fazer. Por isso que eu comentei que o outro jeito era mais simples e mais rápido de fazer. Aqui nesse caso eu teria que selecionar minha tabela de origem, vou botar aqui minha tabela de equipe, que é minha tabela de dimensão de equipe como origem. Ele só tem um dado, que é minha coluna de equipe, vou selecioná-la aqui também. Para a tabela de lista de funcionários, por exemplo, e que você seleciona a coluna que você quer. Tá vendo? De acordo com o que você seleciona, pode ver que ele já vai mudando aqui embaixo a cardinalidade deles aqui, que o Power BI já vai entendendo ali o que você está relacionando ali, os dados, né, das tabelas entre si. Nesse caso aqui vai ser equipe com equipe, ele já está entendendo aqui que a cardinalidade é 1 para muitos. Lembrando que é sempre o D para. Então eu tenho dado uma vez na minha tabela de equipe, para muitas vezes na minha lista de funcionários. Já vou deixar marcado ativar esse relacionamento e salvar. Da mesma forma que a gente criou antes, ele vai criar o relacionamento aqui agora e já abriu aqui pra gente na lista que a gente tem um relacionamento criado. Se você quiser, por exemplo, você pode marcar, editar esse relacionamento, excluir, desativar ele também, se for o caso aqui. Nesse caso, a gente vai manter ele aqui. E é basicamente assim que a gente faz relacionamento dentro do Power BI e para isso que ele serve e é tão importante para você criar seus relatórios dinâmicos que conseguem interagir várias tabelas de fontes diferentes entre si. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a gente está traçando um caminho aqui dentro do Power BI, a gente está trazendo coisas e conceitos realmente que são bem básicos, assim, para você realmente entender como que funciona a dinâmica por trás do Power BI, o que está por trás do sistema ali, como que ele transforma dados em relatórios tão bonitos e dinâmicos ali dentro do seu dashboard, do tipo de gráfico que você quiser fazer. Então é importante a gente ter essa construção, né, esse passo a passo que a gente está vindo fazendo aqui, para que a gente tenha essa base muito bem fundamentada, para que aí sim a gente comece a construir nossos gráficos e relatórios bem estruturados, bem bacanas para a gente poder estar apresentando na sua empresa, no que mais você puder estar utilizando, tá bom? Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com aquele seu amigo que também tem vontade de aprender o Power BI e continue nos seguindo para mais vídeos como esse e de outras ferramentas também. Um abraço e até o próximo vídeo.